Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, a notificação, os diversos vídeos que nós já temos publicados e os nossos canais parceiros também, inclusive aqui o do Peter. Então, também se inscrevam, deem um like e compartilhem. Aqui nós temos o nosso patrocinador, Segna, com seu GPS agrícola, uma importante ferramenta para o homem do campo. O pessoal que quiser desconto na hora de comprar, diz que viu a propaganda no canal do Tempo e terá desconto. Segna, seu GPS agrícola catarinense de atuação na América Latina. É brasileira, vamos valorizar. Logo em seguida a propaganda. Você sabe por que o GPS agrícola da Segna tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato do mercado e tem produção nacional. Não precisa pagar para atualizar e utiliza 96 satélites. Então tá esperando o quê? Adquira agora, olha o telefone aparecendo aí, ó. Adquira o seu. Segna! Brasileiro como você! Aqui nós estamos indo agora para o sul do Brasil, Cone Sul. Olha a diferença. Na Argentina o quadro começa a ficar realmente preocupante. Na temperatura também não muda muito. Então vamos aqui primeiro pela chuva. De setembro até começo de outubro. Toda a Argentina, Chile, toda que aparece, boa parte do Paraguai, Uruguai, toda essa região aqui com um problema sério de chuva abaixo do normal. A Argentina vem enfrentando um problema sério com solo seco, com uma estiagem que já vem sendo bastante severa em alguns locais. Isso vai atrapalhar a finalização das culturas de inverno, cereais, o trigo, pode atrapalhar a produtividade, em alguns casos perdas, e pode atrapalhar o início do plantio da safra de verão, começando aqui pelo norte e terminando aqui no sul. No Uruguai também, nós teremos o quê? Condição de chuva bastante irregular, pode atrapalhar a recuperação das pastagens que estão queimadas pelo frio e isso pode atrasar um pouco a boa recuperação. No Rio Grande do Sul, nós também teremos o quê? Chuvas abaixo do normal. Bom para quem está na colheita do trigo, mas a geada vem castigando também. Então a metade sul e a metade oeste, a chuva diminui bem ao longo de setembro, começo de outubro. Torcer para que essa diminuição não seja uma diminuição drástica. Então o pessoal do arroz economizar a água, para que não falte mais lá na frente. Início do plantio também dentro do que for possível escalonar, não plantar tudo uma vez. Variedades um pouco mais adaptadas para um ciclo um pouco mais longo, para caso tenha excesso ou falta de chuva, elas consigam se recuperar. O pessoal do fumo, o transplante também deu condições de umidade, faça o transplante. É óbvio que se tem um determinado ponto que a muda ela vai morrer ou no viveiro ou no campo. Então, pelo menos tentar arriscar no campo casos mais extremos. Seguro contra os temporais de granizo, que são comuns nessa época. Seguro contra alguma geada ou algum granizo também na fruticultura. Então, tentar prevenir nos sistemas de segurança que tem do governo particular para minimizar algum possível prejuízo lá na frente. Agora, talvez a redução de chuva não seja tão drástica, a ponto de prejudicar tanto. A minha preocupação maior vai ser entre final de outubro indo para novembro, dezembro. Acho que novembro, dezembro é que vai ser talvez o período mais crítico. Mas chover que o Rio Grande do Sul, principalmente o oeste e o sul, e o Uruguai, esse canto da Argentina, já vão começar a ter problemas agora ao longo de setembro. Santa Catarina, por enquanto, está numa situação razoavelmente confortável. Irregular a chuva, não sei se vai chegar a ponto de prejudicar. E o Paraná, até o excesso de chuva está diminuindo, à medida que a gente avança setembro, outubro, vai diminuindo um pouco esse excesso que tinha de chuva entre o sul do Mato Grosso do Sul, leste do Paraguai, Paraná, sul de São Paulo. Então vai diminuindo, mas isso aqui pode atrapalhar nessa semana e semana que vem a colheita do trigo para quem estiver nessa fase. Para quem tem trigo em andamento, talvez o excesso de umidade em relação a doenças, tem que ficar atento. Na fruticultura, tanto aqui do Paraná, sul do Paraná, Campos de Palmas, meio oeste catarinense, um pouco de atenção em relação à sarna, que agora começa um período chato. Às vezes a chuva não é volumosa, mas é frequente e isso acaba atrapalhando um bom tratamento. Então bastante atenção e sigam à risca as recomendações da pesquisa, como tem aqui a IPAGRE de São Joaquim, a IPAGRE de Caçador, lá para a região de Vacaria também, a região de Palmas. Aqui já começa a dar sinais de diminuição, mas acredito que setembro não tenha tanto problema, mas por excesso do que falta. Em São Paulo, a condição de chuva ainda continua abaixo do normal no Mato Grosso do Sul,
boa parte de São Paulo, a área do café, é neutro aqui no Triângulo Mineiro, mas é uma época que chove pouco. Por que está assim? Ainda tem período agora, que vai até 15, 20 de setembro. Entre 10 e 20 de setembro, a chuva começa aos poucos a se espalhar em São Paulo. Provavelmente 15 e 20. No café também. Começa a dar sinais de melhora entre 10 e 13 aqui no sul de Minas, com um pouquinho de chuva, melhorando depois do dia 15. Aqui no café do Cerrado Mineiro também. Do dia 17 e 20 começa a dar sinais de melhora. Litoral de São Paulo continua com chuva mais assim, acima do normal, aqui na região da Banana também. O frio e essa chuva têm atrapalhado um pouco. Na área do Rio de Janeiro, mais ou menos dentro do padrão. Um pouco de atenção aqui nessas áreas de serra em relação a doenças como requeima, antracnose, algumas pinta preta. São doenças que adoram temperaturas mais baixas e umidade. No Espírito Santo começa a dar sinais de melhora também em relação ao café. Aqui a melhora deve acontecer do dia 15 e 20 para frente. Na temperatura nós temos o quê? Na Argentina, um pouco acima da média, principalmente entre Buenos Aires, La Pampa, sul de Córdoba, Santa Fé, mas grande parte da área de produção da Argentina de normal abaixo da média, assim como grande parte do sul do Brasil, Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul, centro e sul de São Paulo, Rio de Janeiro e serras do Espírito Santo. Mais quente nessa área aqui, entre o norte de Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Goiás. Nessa área aqui vai ter alguns dias de calor forte nessa semana e início da semana que vem, especialmente aqui no Café Mineiro do Cerrado. Ali vai ter alguns problemas com excesso de calor. Aqui ainda pode ter geada, inclusive nesse próximo domingo, nessa região aqui pode ter geada que possa afetar a área de fruta. Dentro dessa área aqui, entre o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bastante atenção. Pequeno risco no Planalto Norte Catarinense e sul do Paraná, mais próximo a São Mateus. Pequeno risco também aqui no sul do Rio Grande do Sul. O trigo da Argentina que tiver em fase de reprodução pode sofrer algum problema com geada se tiver alguma produção de trigo nessa área aqui do país. Alguma geada não dá para descartar. O frio pode ajudar a venda das liquidações de inverno, atrapalha um pouco as liquidações não, a entrada da coleção de primavera-verão, porque vai entrar um pouco, sair um pouco frio dentro do inverno-primavera. Na prática, nós estamos na primavera meteorológica, então ela vai ser inicialmente fria, assim como boa parte de outubro também. Vai ter muitos dias parecidos com o inverno. Quando chega aqui, entre final de setembro e outubro, continua abaixo da média em toda a Argentina praticamente, melhorando um pouquinho de nada no extremo norte, melhora um pouquinho no norte do Paraguai, diminui a chuva aqui no sul. Essa diminuição aqui pode até ajudar na colheita do trigo. Aqui também vai ter chuva abaixo do normal em toda a área de produção da Argentina, atrapalha bastante a implantação da safra de verão. Começa a ter irregularidade na chuva em Santa Catarina e na metade sul do Paraná. Provavelmente isso aqui deve ser mais ali final da primeira quinzena, segunda quinzena de outubro para frente. Aqui fica bom aqui no norte do Paraná, fronteira com o Paraguai e Mato Grosso do Sul. Todo o Mato Grosso praticamente, o estado de São Paulo, o sudeste como um todo melhora bastante do dia 20, 30 de setembro para frente. Melhora bastante aqui no café do Cerrado Mineiro, sul de Minas, São Paulo também, no Rio de Janeiro, café no Espírito Santo, então dá uma melhorada geral. Acredito que o café entre 13 e 18 de setembro começa a ter uma mudança geral, principalmente 15 e 20 de setembro para frente. Quando estiver quase no ponto de desespero, a chuva começa a aparecer em várias áreas de produção. Aqui no Paraná, o trigo mais tardio pode se beneficiar com alguma condição melhor de colheita final de outubro e início de novembro. Santa Catarina, boa parte da área de produção vai reduzindo a chuva, no litoral ainda fica um pouquinho chato. E o Rio Grande do Sul é que tem uma situação mais complicada em relação à chuva, né? Vai diminuindo a chuva em todo o estado, então já começa a preocupar essa situação entre agora até o final do outubro. Vamos torcer para que alguns eventos, esses modelos não conseguem pegar os eventos extremos. Algum CCM, algum núcleo maior de chuva que se forme em 24 horas ou menos, que às vezes trazem chuvas fortes em curto espaço de tempo, um ou dois se formem entre setembro e outubro que possa trazer alguma chuva. Claro que ele vai trazer também aqueles temporais de primavera que trazem granizo, vento, chuva intensa que causam danos em vários pontos nas cidades e no campo. Isso é uma coisa que é normal nessa época do ano e provavelmente, talvez, até com mais intensidade nessa faixa aqui, ó. No Rio Grande do Sul pode ser menos, mas não precisa muito não, basta um ou dois eventos para fazer um estrago grande.
Então, nessa época do ano começam aquelas situações normais de transição do inverno para a primavera, quando tu tens um calorão, depois entra um frio forte e nesse processo acaba trazendo essas trovadas com granizo, vento e chuva intensa e muitas vezes danos. Tempestade severa, aquela que causa uma destruição generalizada, felizmente uma ou duas pode até acontecer, isso aí só na previsão de curto prazo. Tempestade é aquele meu critério, né? Tempestade é quando uma cidade praticamente quase some do mapa. O temporal traz transtorno grande. A maioria do pessoal, quando a gente fala temporal, é a tempestade deles. E a trovada forte é o temporal deles. É uma banalização muito grande desses termos. E aqui na região do Sudeste, começa a ter o quê? Chuvas acima da média em todo o Sudeste. Então vai dar uma melhorada boa nessa parte de cima. Pode até atrapalhar alguma coisa de plantio, colheita, vai melhorar a pastagem, vai melhorar na cana-de-açúcar, na citricultura, nas outras fruteiras como caqui, figo, morango, enfim, dá uma melhorada geral. Ainda pode ter geada, como vamos ver aqui na temperatura, ó, ainda pode ter geada aqui no sul, em áreas de 500, 1 quilômetro para cima. Então, centro-sul do Paraná, boa parte do interior de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, norte da Argentina, pontualmente, até aqui também nessa região central da Argentina, apesar de estar indicando temperatura acima do normal. Nessa área aqui vai ser uma primavera, tudo indica fria. Entre setembro e outubro está indicando temperaturas abaixo do normal. Vai ser bom para o turismo do frio, para a parte de gastronomia, a parte de vestuário, para finalização, as liquidações de inverno. Pode atrapalhar um pouco o turismo de verão, principalmente as praias aqui do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Aqui em Santa Catarina, como não é muito comum, então ajuda mais o turismo, principalmente das áreas serranas. Então vamos ter essa alternância por causa da laninha. Momentos de que estamos pisando no gelo e alguns períodos curtos na brasa. Alguns momentos na lama e momentos no pó. Dentro da mesma região, o Paraná, por enquanto, mais para chuva e o Rio Grande do Sul mais para tempo seco. Santa Catarina, meio termo. E frio nos 3 estados do sul com períodos de calor. O frio predomina um pouco mais. Vamos torcer para que os eventos de frio não tragam muitos problemas. Esse domingo agora vai ser aqui, ó. Vai ser nessa região aqui o problema com geada no amanhecer de domingo. É um anozinho complicado por causa da laninha. E vamos ter o quê? O pessoal pode se inscrever, a notificação, os diversos vídeos. Amanhã vai ter a atualização da laninha e 15 dias. Então não deixe de se inscrever e acionar também os nossos canais parceiros. Pense Jornal, Sou Agro, que é Paraná, Tempo e Dinheiro, que é o Brasil, Marcou no Esporte Floripa, o Peter, segunda, quarta e sexta, e Veja o Mar, e clicando aqui tem São Joaquim Online, da Climatea, Ronaldo Coutinho.